Oi, mulher! Como é que você tá? Sei que vocês estão chateadas comigo, bravas comigo, porque eu abandonei o canal, na verdade. Postei agora esses dias atrás aí no Halloween, uma make só de Halloween. Mas aconteceram muitas coisas nesse meio tempo aí, desde o início da pandemia, como vocês podem ver que eu não venho postando com tanta frequência aqui no canal, porque aconteceram muitas e muitas coisas. Então senta aí que lá vem história. Mas antes da gente começar, eu vou falar, que eu sempre falo, se inscreve no canal, já vem, dá aquele joinha que é muito importante pra mim, tá? Então, deixa eu pensar aonde eu começo. Vamos lá. Desde o início da pandemia, eu venho sofrendo várias coisas em relação à saúde e outras coisas. E eu quis fazer esse vídeo pra compartilhar com vocês o que eu venho passando nesses últimos meses, porque eu tenho certeza que vários de vocês vão se identificar de alguma forma. Desde o início dessa loucura toda, desse surto, eu sempre fui muito ansiosa, mas nunca tive crise de ansiedade na vida. Nunca soube o que era ter uma crise de ansiedade. Tanto que falavam e eu nunca tinha noção do que era. Até que, em abril, mais ou menos, eu tive a minha primeira crise de ansiedade. Porque a gente que é influenciador, youtuber, enfim, trabalha com a internet de um modo geral, a gente vive de incertezas. A gente não sabe como vai ser o nosso mês, né? Um mês pode ser bom, outro mês pode ser ruim. Então, eu fiquei super apreensiva, porque várias lojas que eu tinha parceria cancelaram por conta de que tiveram que fechar as lojas também, por conta do vírus e tudo mais. Então eu fiquei bem nervosa pensando o que seria da minha renda nesses próximos meses por conta da pandemia. Até que então isso me aflorou e tudo mais, e daí eu tive minha primeira crise de ansiedade. E foi simplesmente horrível. Quem não teve, assim, agradeçam, porque é uma sensação que parece que você vai morrer. É muito ruim. O coração acelerado, parece que vai sair pela sua boca. Falta de ar, você fica suando, você fica com mal-estar. Uma coisa assim que eu espero não ter mais, entendeu? Porque é muito ruim mesmo. Logo depois disso, eu fiquei bem assustada, assim, com essa primeira crise. Uns meses, quase uns 2 meses depois, eu comecei a ter algumas coisas assim, tipo paralisia do sono, bruxismo, várias coisas que envolvem estresse e tensão e essas coisas assim. Então foi bem chato. A primeira vez que eu tive essa tal de paralisia do sono, que eu nem sabia o que era, eu fiquei, sabe assim, no dia que depois que você tem, você fica o dia inteiro, parece que vegetando e pensando naquilo o dia todo, tipo, o que aconteceu comigo? Pra quem não sabe o que é, paralisia do sono é assim, você acorda, mas você não consegue se mover. Parece que você está toda congelada, você está toda engessada, você não consegue se mexer. E aí eu comecei a ter com bastante frequência. Eu tive alguns problemas familiares que afloraram mais ainda, isso tudo. E eu comecei a ficar bastante assustada. E aí eu comecei a ter dores de ouvido. Eu falei, não, só o que me falta agora é ter dor de ouvido. Mas aí eu vi que era por conta do bruxismo, que é quando você dorme, você fica tensionando essa parte aqui da mandíbula. E eu fico, né, tensionando tanto à noite que a dor, ela irradia pro meu ouvido. E tinha dias também que eu tinha muita dor de cabeça. Eu, assim, tomava remédios pra passar essa dor e a dor não passava. Eu até pensei que era por conta do meu contraceptivo, mas não tinha nada a ver, é por causa do bruxismo. Eu tensiono tanto que daí, durante o dia, começa a me dar outros efeitos, como dor de ouvido, dor de cabeça e essas coisas. Sem contar que fui em uma psicóloga, mas não gostei muito. Estou até pra ir em outras, mas ainda fico meio assim. Tenho medo de mexer numa coisa que tá quieta e piorar, você me entende? Fui numa psicóloga. E eu acho que sim, eu estava com um início aí de quadro depressivo. Eu não estava querendo fazer mais minhas coisas, eu não tinha mais ânimo pra fazer nada. Eu fazia o que eu tinha que fazer no meu dia, mas eu não tinha aquela vontade, aquela coisa que eu tinha. Inclusive, assim, eu via vídeos meus antigos, aquela Lola feliz e sorridente com aquela luz e tudo mais, e eu falava assim, cara, cadê essa pessoa?
eu não encontro mais ela aqui dentro de mim. E eu comecei a ficar muito pra baixo, assim, eu começava a descontar na comida, e aí sim, eu comecei a ter gastrite nervosa, por conta do meu estresse também. Daí pra mim isso tudo foi pior ainda, porque eu tive que cortar várias coisas que eu adoro, como café. Nossa, sério, o café foi a pior coisa de tudo, assim. Porque nos primeiros dias que eu tava com uma gastrite bastante intensa, eu não podia tomar nenhum golinho do café preto, porque ele descia queimando aqui, assim. Então, e ficar sem café pra mim é uma tristeza, porque quem é viciado sabe como o café, ele faz falta no seu dia. E nos dias, eu acho que eu fiquei uns 10 dias sem tomar café preto. Nos dias que eu não tomava café preto, eu me sentia uma planta vegetando, parecia que eu não acordava. Que eu ficava, sabe, o dia inteiro assim, igual uma ameba. Então, pra mim foi bem triste, assim, sério. Eu até chegava dias que tinha, assim, vontade de chorar, porque eu queria muito tomar, mas eu tinha dor. E daí eu comecei a ir pro chá, mas o chá não supria aquela vontade do café. E quem gosta de café mesmo, é cafezeiro, sabe do que eu tô falando. E daí eu fui num gastro e ele pediu vários exames, fiz endoscopia e tudo mais, e eu tô com gastrite e refluxo. Então olha só, o tanto de coisa que o meu emocional fez com que repercutisse, né, se eu posso falar dessa forma, na minha saúde. Eu comecei a ter paralisia do sono. Eu tive muita insônia também durante esse tempo todo, desde o início. Eu, assim, acordava 4 horas da manhã, dormia acho que 2 horas e não conseguia dormir mais. Eu tive paralisia do sono, como eu já falei, eu tive bruxismo, quer dizer, tô tendo, né, porque eu estou tratando bruxismo, gastrite, refluxo, crise de ansiedade. Mas eu acho que isso tudo foi muito novo pra gente, foi uma coisa muito peculiar, pouca gente viveu essa coisa de pandemia, de se isolar em casa, de não poder sair, de não poder ver gente, de não poder fazer as suas coisas. Teve muita gente que perdeu o trabalho, que perdeu renda, gente, uma loucura. Dentro deste período, eu fiz tantas coisas legais também, não vou falar aqui só das coisas ruins. Eu comecei a fazer aula de canto, então, inclusive, pra quem me acompanha lá no Insta, sabe que eu volta e meia faço uns covers lá, faço umas lives cantando, que é uma coisa que me faz bem, que eu gosto. Então, eu comecei a aula de canto, que é uma coisa que eu acho que sempre esteve presente, assim, na minha vida. Outra coisa é que eu me tornei vegana, então dentro desse período eu mudei muito a minha cabeça, assim, eu quero até fazer um vídeo depois falando só sobre isso, por que eu virei vegana e tudo mais. Mulher, eu peço desculpas pelo abandono, de certa forma, aqui, mas eu pensava assim, eu não vou fazer vídeo sendo que eu não estou bem, né? Eu não vou ficar forçando, fingindo uma coisa. Eu nunca fui assim e eu não ia ser agora, né, por conta disso. Então, eu queria fazer esse vídeo pra compartilhar que eu também fico mal, eu também tenho várias coisas, a gente não compartilha tudo na hora que acontece essas coisas, porque a gente precisa de uma certa forma se entender, se dar um certo tempo e tudo mais. E eu tenho certeza que muita gente teve muitas coisas emocionais durante esse período da pandemia. Mas acho que esse ano, eu creio que 2020 foi um ano de aprendizado, assim, extremo, principalmente pra mim. Eu abri mão de muitas coisas. Eu agora entendi, assim, e vi que eu tenho que priorizar a mim e a minha saúde emocional mais do que qualquer coisa. Então eu peço para que vocês façam o mesmo, tá? E tentar lidar com essa situação de uma forma mais leve, mesmo que seja tão difícil. Então eu peço desculpas novamente por ter deixado o canal de lado, mas eu não me sentia preparada ainda pra voltar e fazer esse vídeo falando tudo o que aconteceu. Então acho que eu guardei tanta coisa que ficou lá no fundo, que daí veio à tona depois com a pandemia. Mas eu quero que vocês saibam que agora eu voltei. Eu não quero mais deixar vocês de lado, eu não quero mais deixar o canal de lado. Eu tô muito mais animada, eu tô agora tomando uns floraizinhos antidepressivos e que combate o estresse e tensão e tudo mais. Então eu creio que
tem aí só a melhorar, só tende a vir coisas boas, tá? Espero que vocês tenham entendido o porquê desse meu sumiço. E eu quero saber também o que vocês passaram durante esse período louco desses últimos 8 meses, sei lá, até perdi as contas de quantos meses já foram. Então é isso, tá? Eu tô muito feliz de ter conseguido fazer esse vídeo pra vocês agora falando realmente a real. E é isso, tá? Um beijo no seu coração. E até o próximo vídeo.